a gente interpreta ali enquanto tá montando a cena, né? Qual refletor vai ali, qual rig de câmera vai usar, né? E aí quando começa a rodar eu fico ali em silêncio, caladinha, só se ela quiser ajeitar uma coisa aqui, outra ali, que eu intervia entre o corta e o outra ação. Olá, tudo bom? Meu nome é Amanda França, eu sou intérprete inglês-português, especializada em audiovisual e cultura, e tô aqui para apresentar para vocês um vídeo falando sobre essa função exercida em um set de filmagem. Vamos começar então falando um pouco sobre a função de intérprete, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, mas talvez não tenham familiaridade com esse termo, né? Intérprete. Porque a gente sempre ouve intérprete como sendo intérprete de Libras, ou intérprete musical, intérprete como ator ou atriz, mas esse vocabulário intérprete como uma pessoa que interpreta línguas é algo que não é muito popular, mas com certeza vocês já foram, por exemplo, para alguma palestra ou alguma conferência e tiveram acesso àquele fonezinho, né, em que a pessoa que está falando é de língua estrangeira e você está ouvindo na sua língua nativa. Isso é um tipo de interpretação que se chama interpretação simultânea. Existe também a interpretação consecutiva, que aí também nesse tipo de contexto de palestra e conferência também você já tem visto, que é a pessoa que está ali com o microfone e aí a pessoa estrangeira fala e aí a pessoa que está traduzindo pega o microfone nesse jogo de vai e volta de fala e tradução. Isso é uma intérprete consecutiva. Bom, definida a função da pessoa que faz interpretação, como é que a gente pensa nesse universo de interpretação dentro do audiovisual? Uma coprodução internacional, um profissional ou uma profissional que vem de fora e que vai trabalhar com a equipe brasileira. E a gente precisa que, obviamente, no set as pessoas se entendam. Mas o que acontece é que às vezes a nossa equipe é muito boa, mas talvez não saiba aquela língua. Então é aí que eu entro e outros profissionais intérpretes entram. Para esse edital, eu me propus a falar um pouco mais sobre a experiência que eu tive no filme A Vida Invisível. Eu exerci a função de intérprete consecutiva dentro do set de filmagem. Quem eu conectei nessa brincadeira? Foi exatamente a equipe de câmera, a direção de fotografia, que é a pessoa que vai, junto da direção, vai nortear essa estética visual do filme. E a pessoa que faz a direção de fotografia, ela comanda 2 outros departamentos, que são o de iluminação ou elétrica e o departamento de maquinária. E a minha função era exatamente estar no meio desse triângulo. E como é que era esse meu trabalho? Na pré-produção, por exemplo, quando a equipe vai fazer visita técnica, e aí você vai ver as locações, vai entender que equipamentos vai usar naquele local, até nas visitas da própria locadora de equipamentos, tanto de maquinária quanto de luz, é essencial, porque aí você vai saber já se organizar que equipamentos vão ser pedidos por essa equipe. Então, você tendo nessa pré-produção a noção do espaço em que vai ser gravado, né, as locações, você ter a noção dos equipamentos que serão usados, você já tem aí uma pesquisa muito sólida feita. E, obviamente, você tem que saber entender não só o cinema como teoria, mas o cinema como prática. Me ajudou bastante já ter tido anos de prática de set de filmagem. Porque, por exemplo, numa palestra, você não necessariamente vai precisar se preocupar com o espaço que você ocupa na hora que você está exercendo sua função. No audiovisual, você está dentro de um set. Existe um trânsito de departamentos muito grande, principalmente em sets menores. Então, você está sempre tendo que ter um olhar quase 360 para você entender onde você está, se você está atrapalhando a circulação das pessoas e você sair do espaço ao mesmo tempo que você está ali interpretando. Então é bem desafiador, né? Você tem que sempre ser quick on your feet, você ser rápido, você pensar rápido, ser safo. E parte de você ser safo
é você ter uma imersão em ambas as línguas que você está lidando, né? De uma forma assim profunda. Ou seja, vai estudar pra caramba, de uma forma em que você consiga falar a mesma coisa de 1, 2, 3, 4 formas diferentes. É essencial você ter um desenvolvimento do seu vocabulário o mais amplo possível. Porque na nossa língua materna, por exemplo, a gente não fala as mesmas coisas da mesma forma, né? A gente sempre vai brincando com essas palavras, faz parte dessa organicidade da comunicação. Então, seja lá qual língua que você vai trabalhar, eu indico demais que você tenha total dominância de ambas as linguagens que você vai interpretar e o seu objeto de trabalho, que no meu caso é audiovisual e cultura. Então eu tenho que estar muito versada nessa linguagem também, que não deixa de ser uma terceira linguagem, né, que tem todas as suas particularidades e termos e etc. Outra coisa que me ajudou bastante e que é parte do estudo de quem faz interpretação é você pesquisar como a pessoa estrangeira fala. Se ela tem sotaque, como é que é essa dicção. E também, se você souber a língua materna dessa pessoa, ajuda bastante. Por exemplo, no meu caso, se a língua materna da pessoa não for o inglês e eu souber a língua materna, ajuda demais, porque você tem como entender muito do sotaque e às vezes quando a pessoa não está lembrando aquela palavra em inglês, você pode pedir para ela falar, né, na língua materna dela. E no caso do A Vida Invisível, a Eline só falava francês com o nosso diretor, o Karim. E eu conseguia me adiantar bastante nas cenas e no que ela ia pedir, entendendo o diálogo dela como diretora de fotografia e ele como diretor. Um momento que eu lembro até hoje, que foi uma demanda de arte, né, do departamento de arte, que era de ter uma lixeira. E eu lembro vividamente de eu estar, quando começava a rodar, né, eu ficava no canto, não tinha o que interpretar porque ela já estava tudo certo, já estava tudo posicionado. Mas aí ela falou poubelle. E poubelle em francês é lata de lixo, né, lixeira. Eu estava ali no cantinho, mas tinha uma lata de lixo bem escoradinha assim do meu lado, e eu fui, peguei e entreguei. Então, ou seja, esse conhecimento um pouquinho a mais na língua já agilizou. Outra coisa que é essencial, você tem que ter um glossário, você tem que ter uma organização e ter tudo anotadinho. Tenho até hoje um caderno, eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para ler, ele tá bem surradinho, né? Mas era os lugares onde eu anotava, desde a pré-produção, desde a visita de locação, quais eram os desafios nas locações, todas as demandas para o dia seguinte, né? A partir do momento que a gente tem no audiovisual o planejamento para as filmagens diurnas, noturnas, a gente já sabe no cronograma geral das filmagens o que vai se dar em cada dia, então você já tem como se preparar, você já tem uma lista de equipamentos específico para o momento que vai filmar de dia e outra lista de filmagem quando vai filmar de noite, tanto quanto uma lista de equipamentos para um tipo de locação e outra lista para outro tipo de locação. Então, é esse tipo de trabalho que você encontra nessa interseção de interpretação e audiovisual. O que me permitiu exercer essa função até agora é eu ter uma graduação em cinema, parte da graduação inclusive fora, e 16 anos de estudo da língua inglesa, tanto a vivência teórica quanto a vivência prática, né, do dia a dia, o mergulho nas línguas, né, e nos termos técnicos, e transitar entre um idioma e outro sem perder o fio da meada, né? E é treinar. Até porque ninguém tá a salvo de dar um branco em algum momento. Eu gostaria de finalizar esse vídeo convidando você para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Se conecta comigo nas redes sociais, curta, compartilhe, siga, fique à vontade. E queria agradecer demais ao Fórum Técnica RJ e toda a equipe técnica com a qual eu trabalhei e que foram grandes mestres e professores para mim. A equipe da Pesada, que eu tenho um grande carinho, que trouxe até aqui na lembrança do set lá, que é o Edmilson, o Marcel, aqui é o Marcinho, o Robert, o Tais,
que escreveu aqui Tais ou Tais, o Duda, que tem uma voz de apresentador de rádio, o Carlinho de novo, e o Victor. É isso, gente. Muito obrigada.